Hoje, nosso convidado aqui no Momento Lide é Darcy Piana. Ele que é vice-governador do estado do Paraná, empresário, presidente da FEComércio e filiado do Lide Paraná, um dos primeiros filiados do Lide. Tudo bem, Darcy? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite, Luísa. Eu li recentemente o seu livro e ele fala muito sobre essa questão dos valores da liderança, né? O senhor liderou por muito tempo o G7, que congrega as grandes federações do Estado, as grandes entidades empresariais. E hoje, como o senhor lida com essa missão de ser um grande articulador da iniciativa privada com o poder público? Veja bem, quando a gente começou lá atrás, na Federação do Comércio, eu sentia uma dificuldade de tratar dos interesses junto ao governo, principalmente. Os interesses do comércio, muitas vezes, são antagônicos à indústria, são antagônicos à agricultura, são antagônicos às cooperativas, quer dizer, e aí você começa a ter que dialogar com essa gente para levar uma obra pronta, que não seja só a sua vontade e tal. E eu vou dar um exemplo bem prático disso. O comércio, que é do meu segmento, comprava leite de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, que era mais barato do que o do Paraná. O G7, claro, em função da cooperativa, criou um caso. Qual é a função do G7? E isso foi criado, uma metodologia, não tem documento, não tem nada, é tudo no fio do bigode, em função da respeitabilidade de cada um dos presidentes. Qual é a função principal disso? Se 6 podem assinar e o 7º não assina e não faz crítica. Então, o que aconteceu na história do leite, por exemplo? A gente não podia prejudicar o estado do Paraná, agora não podia chegar num supermercado e dizer não compre mais isso, ganhe menos dinheiro e para ajudar a turma do Paraná. O que acontece? Os outros entraram com recurso, eu cruzei os braços, foi resolvido o problema, mexeram no ICMS do estado e resolveu o problema de todo mundo. Então, essa é uma característica do nosso G7, ou seja, o respeito, a credibilidade das pessoas que discutem, portanto, é só o presidente que participa das reuniões. Hoje, o Ministério sabe quem é o G7 do Paraná, porque ele já tomou conhecimento daquilo que a gente defende aqui, a gente defende na esfera federal. Quer dizer, então, está defendendo o conjunto da economia do estado do Paraná, levando nisso a indústria, a agricultura, o comércio, o transporte, quer dizer, ou seja, todo mundo está sendo beneficiado com isso tudo e o governo passou a respeitar porque o volume que é representado economicamente nisso tudo envolve praticamente a economia do estado do Paraná. E muitas dessas entidades que formam o G7 são filiados do Lide, né? O Lide, que é uma entidade multissetorial, tem essas entidades também como seus membros. A FEComércio é um dos nossos filiados, dos primeiros filiados do Lide, e o presidente Darcy Piana, nosso governador, participa ativamente da FEComércio e também opina bastante no direcionamento do Lide aqui no Paraná. Como que o senhor avalia a representatividade do Lide nesse contexto do setor produtivo? O senhor que acompanha aí o desenvolvimento do Lide desde o início da operação aqui no Paraná, como que o senhor vê hoje o Lide cooperando junto com essas demais entidades para desenvolver a economia do Estado? Eu acho que a Lide faz o seu papel, faz um papel extraordinário de congraçar essas empresas que fazem parte do teu processo aqui no Paraná. E isso tem trazido muita ajuda ao nosso estado. Quer dizer, então a gente tem que respeitar isso e cada um faz o seu papel. Eu acho que isso ganha todo mundo. Com certeza. O senhor, inclusive, foi nosso homenageado no último Prêmio Líderes, né, como nosso filiado, e lá o senhor estava com a sua esposa. Como que o senhor conseguiu equilibrar, ao longo desses anos, a vida de homem público, né, porque sempre à frente dessas entidades, além de empresário, de homem público, com a questão familiar, que é tão importante para o senhor? Não é fácil. Eu tenho certeza absoluta que há uma resignação muito grande por parte da Maria José, a ausência da gente em casa, esses compromissos que a gente acaba assumindo, cada vez vão aumentando e a gente vai ficando velho e o tempo passa e a gente deixa de fazer coisas boas que a gente devia fazer junto com a família e que são sacrificados em função
dos compromissos que a gente assume. Mas ela é fantástica, tem me ajudado muito. Nós combinamos lá ainda, quando namorado, de que eu cuidaria dos recursos da família e ela cuidaria da família. Isso vem dando certo e infelizmente, ela não tem como acompanhar o piano, até porque tem lugares que não dá tempo para isso tudo. Mas ela tem sido uma parceira extraordinária, tem sido um amor da minha vida e a gente procura equilibrar isso tudo e compensar com aquilo que a gente não faz. Para a gente encerrar, qual que é o legado que o Darcy Piana quer deixar para o estado do Paraná? Eu nunca pensei nisso, mas eu tenho a impressão que a minha missão... Eu não nasci aqui no estado do Paraná, eu nasci no Rio Grande do Sul. Vim para o Paraná com 12 para 13 anos, fiz ginásio científico, servi o Exército, vim para Curitiba, fiz vestibular, 2 faculdades, casei aqui, tudo que eu tenho ganhei nesse estado. Então, eu tenho uma obrigação de contribuir com o meu estado de coração e estou fazendo o possível para fazer com que a gente retribua aquilo que eu recebi, o respeito dessa gente toda. Então, faço um esforço grande, primeiro, para ser justo, segundo, para ser amável, para ser consciencioso, responsável e trabalho bastante em defesa do nosso Estado, da nossa gente. E eu me orgulho a dizer para vocês que, misturando a questão política de agora, eu faço a aproximação do empresariado com o governo, fazendo com que o governo entenda o que o empresário precisa e o empresário entender como é que funciona o governo. Quer dizer, essa interação tem dado um resultado fantástico. Eu costumo dizer o seguinte, nada melhor do que sentar numa mesa para sair uma solução numa divergência. Então, esse diálogo tem que persistir, a gente não pode deixar nunca de buscar o diálogo para resolver os problemas que a gente tem. E aí o senhor é mestre. Muito obrigada, governador. Agradeço o seu tempo, agradeço pelas histórias e principalmente pelo aprendizado que o senhor nos deixa aqui. Eu conversei com o Darcy Piana, ele que é vice-governador do estado do Paraná, presidente da FEComércio e filiado ao LIDE Paraná.